Pare tudo agora. Isso aqui não é mais um vídeo. Isso aqui é uma chave. E essa chave abre algo que está trancado na sua vida há tempo demais. Você sabe do que eu estou falando. Aquela sensação de que não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você economize, o dinheiro nunca sobra. Sempre falta. Sempre aperta. Sempre tem uma conta nova, um boleto atrasado, um imprevisto que esvazia tudo de novo. E o pior não é a falta. O pior é o medo silencioso que acorda com você todo dia. E se nunca melhorar? E se essa porta nunca abrir? E se você morrer sem nunca conhecer o gosto da tranquilidade financeira? Esse medo tem nome. Chama-se porta financeira travada. E hoje você vai descobrir por que ela está travada e, mais importante, como destravá-la usando um salmo que quase ninguém conhece, mas que carrega uma frequência tão poderosa que muda a realidade financeira de quem o ouve até o fim. Eu sei que você já tentou de tudo. Já orou. Já trabalhou dobrado. Já fez promessa. Já acendeu vela. Já pediu ajuda. Já economizou até o último centavo. E mesmo assim, o dinheiro continua escorrendo pelos dedos como areia. Sabe por quê? Porque o problema não é falta de esforço. O problema não é falta de fé. O problema é que você está tentando abrir uma porta trancada empurrando, quando o que você precisava era da chave certa. E a chave certa está no Salmo 26. Não é o 23 que todo mundo conhece. Não é o 91 que todo mundo recita. É o 26. O Salmo esquecido. O Salmo ignorado. O Salmo que fala exatamente sobre separação financeira, sobre distinção, sobre você sair do grupo dos que vivem apertados e entrar no grupo dos que vivem providos. E quando você entende o que esse salmo realmente diz, quando você pronuncia ele com intenção verdadeira, algo se rompe no invisível. Cadeados espirituais caem, bloqueios se desfazem, e o dinheiro que estava represado começa a fluir. Mas eu preciso te avisar de uma coisa agora, antes de continuarmos. Esse vídeo tem um fechamento, tem um ritual no final. E se você sair antes do final, você perde a ativação completa. Não é ameaça, é princípio. É como construir uma ponte e parar antes de chegar do outro lado. Você fez o esforço, mas não chegou no destino. Então, se você está com pressa, se você não pode ouvir até o fim, volta depois. Mas se você pode ficar, se você está desesperado por mudança, se você está cansado de viver quebrado, então fica. Escuta cada palavra. Deixa cada frase entrar. Porque isso aqui não é informação. Isso aqui é ativação. E ativação interrompida não se completa. Eu vou te guiar por cada etapa. Vou te mostrar exatamente o que está bloqueando a sua porta financeira. Vou te ensinar como assumir autoridade sobre o dinheiro. Vou te dar o decreto exato que destrava a provisão. E no final, você vai saber exatamente o que fazer nos próximos 3 dias para selar tudo isso e ver resultado no mundo natural. Então, respira fundo, ajusta o fone, afasta as distrações, porque os próximos minutos vão mudar a sua vida financeira se você permitir. E permitir não é só ouvir, é participar. Por isso, antes de eu continuar, eu quero que você faça uma coisa simples agora. Vai lá embaixo e comenta 2 palavras. Eu creio. Só isso. Sem explicação. Sem história. Só eu creio. Porque quando você escreve isso, você não está apenas comentando num vídeo. Você está assinando um contrato espiritual. Você está dizendo para o universo que você não é mais espectador. Você é participante. E participante recebe. Espectador só assiste. Então vai lá agora. Pausa se precisar. Comenta eu creio. E depois coloca o seu primeiro nome também. Pode ser só o nome mesmo. João, Maria, Pedro, Ana. Porque o nome carrega identidade. E quando você coloca o seu nome junto com a sua fé, você cria um canal direto entre você e a provisão. Faz isso agora. Eu espero. Feito? Então agora curte esse vídeo. Porque curtir não é só um gesto digital. É um amém audível. É você dizendo, eu concordo, eu aceito,
Eu recebo. E depois se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso, mas porque você precisa. Porque quando você se inscreve, você entra numa corrente. Você entra num exército de pessoas que estão decretando a mesma coisa. E quanto mais gente decretando junto, mais forte fica a frequência. Mais rápido vem a manifestação. Mais certo é o resultado. Então se inscreve. Ativa o sininho. E se você quiser ir mais fundo ainda, se você quiser que eu coloque o seu nome nas minhas orações diárias, tem o botão de membro do canal aqui embaixo. É uma comunidade pequena, mas poderosa. E todo dia eu oro especificamente pelos nomes de quem está lá. Mas isso é opcional. O essencial você já fez. Você comentou eu creio, você curtiu, você se inscreveu. Agora você está selado. Agora você faz parte. Agora a ativação começou. E ela começou no momento certo. Porque 2026 não é um ano qualquer. 2026 é o ano da virada financeira para quem entender o código. E o código está no número. Salmo 26. Ano 2026. Não é coincidência. É alinhamento. É sincronia. É o universo te dizendo: esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Essa é a sua vez. E você não vai desperdiçar essa chance. Você não vai deixar mais um ano passar com as mesmas dívidas, os mesmos apertos, os mesmos medos. Porque dessa vez você tem a chave. Dessa vez você sabe o que fazer. Dessa vez você vai ouvir até o fim, vai seguir o protocolo e vai ver o dinheiro fluindo de volta para sua vida. Não amanhã. Não na semana que vem. Ainda hoje. Porque a provisão não espera calendário. Ela responde à frequência. E a sua frequência está mudando agora, enquanto você ouve essas palavras. Então vamos começar. Você está aqui porque o dinheiro parou de chegar. Não é impressão. Não é fase. É real. O cartão está no limite, o boleto venceu ontem, e aquela conta que você prometeu pagar na semana passada ainda está ali te olhando. Você trabalha, você se esforça, você faz tudo certo, mas o dinheiro escorre pelos dedos como areia. E o pior de tudo não é a falta. O pior é o medo silencioso que acorda com você todo dia. E se nunca melhorar? E se essa porta nunca abrir? E se você estiver fazendo algo errado e nem sabe o quê? Esse medo tem nome. Chama-se porta financeira travada. E hoje, neste exato momento, você vai descobrir a chave que destrava tudo. Mas preste atenção. Essa chave só funciona se você ouvir até o final. Não é superstição. É princípio. E quem sai antes do fechamento perde a ativação completa. Existe um salmo na Bíblia que quase ninguém lê quando está desesperado por dinheiro. Não é o 23, não é o 91, não é o 121. É o Salmo 26. Você já ouviu falar dele? Provavelmente não. E sabe por quê? Porque ele não promete proteção no deserto, nem sombra de asas, nem vale da morte. Ele promete algo muito mais direto, muito mais concreto, muito mais perigoso para quem quer te manter na escassez. Ele promete separação. Separação entre você e a maldição financeira. Separação entre você e o ciclo de dívida que vem de geração em geração. Separação entre você e aqueles que vivem com a mão fechada, enquanto você vive com a mão vazia. O Salmo 26 é o salmo da distinção financeira. E quando você entende isso, quando você pronuncia isso com intenção verdadeira, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. As portas financeiras que estavam trancadas começam a ranger. O cadeado enferrujado começa a ceder. E o que parecia impossível ontem vira inevitável hoje. Mas tem uma coisa que você precisa saber agora, antes de avançarmos juntos. Este vídeo não é uma leitura. Isso aqui não é estudo bíblico. Isso aqui é ativação. Cada palavra que você ouve carrega uma frequência. Cada frase que entra no seu ouvido começa a rachar o muro da escassez que foi erguido ao redor da sua vida. Você pode não sentir nada nos primeiros minutos. Pode até achar que é só mais um vídeo. Mas algo está acontecendo agora, neste instante, enquanto você escuta. Algo invisível, mas absolutamente real. As portas financeiras não se abrem com barulho. Elas se abrem em silêncio, nos bastidores do espiritual.
e só depois você vê o resultado no natural. O dinheiro inesperado, a oportunidade que ninguém esperava, a provisão que chega por um caminho que você nunca imaginou. Mas para isso acontecer de verdade, para a ativação ser completa, você não pode sair antes do final. Porque o fechamento deste vídeo é um ritual. E ritual interrompido não se completa. A chave está nas suas mãos, mas só funciona se você chegar até o fim. Agora vamos entender por que você está travado financeiramente e o que o Salmo 26 tem a ver com isso. Você já percebeu que tem gente que parece atrair dinheiro sem esforço? Não estou falando de sorte. Estou falando daquelas pessoas que sempre têm uma oportunidade caindo no colo, sempre recebem um dinheiro inesperado, sempre conseguem sair de qualquer buraco financeiro em questão de dias. E você? Você rala, você economiza, você planeja, mas o dinheiro nunca sobra. Sempre falta, sempre aperta, sempre tem uma conta nova, um imprevisto, uma despesa que você não esperava. E aí você começa a achar que o problema é você, que você não sabe administrar, que você não é bom o suficiente, que você nasceu sem essa bênção. Mas a verdade é outra. A verdade é que existe uma diferença espiritual entre quem vive com as portas financeiras abertas e quem vive com elas trancadas. E essa diferença não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com ativação. O Salmo 26 começa com uma declaração ousada. Davi diz: "Julga-me, Senhor, porque tenho andado na minha integridade." Ele não está pedindo. Ele está declarando. Ele está se posicionando. E essa postura muda tudo, porque a maioria das pessoas, quando está afundada em dívida, só sabe suplicar. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso. Senhor, olha para mim. E não há nada de errado em pedir ajuda, mas existe uma diferença gigantesca entre pedir como mendigo e decretar como herdeiro. O mendigo espera que alguém tenha pena dele. O herdeiro sabe que o que ele precisa já foi prometido, já foi reservado, já está disponível. Ele só precisa tomar posse. E é exatamente isso que o Salmo 26 ensina. Ele te ensina a sair da posição de vítima e entrar na posição de autoridade. Quando você ora, você se prostra. Quando você decreta, você se levanta. E o dinheiro não vem para quem está prostrado eternamente. O dinheiro vem para quem se levanta e toma o que é seu por direito espiritual. Agora, preste atenção no que vem a seguir, porque isso vai mexer com tudo que te ensinaram. Você foi criado acreditando que prosperidade é luxo, que dinheiro é vaidade, que querer ter mais é ganância. Mas enquanto você acreditava nisso, alguém estava ocupando o espaço financeiro que era seu. Enquanto você achava que ser humilde era viver apertado, alguém estava recebendo a provisão que deveria estar fluindo para você. Porque humildade não é pobreza. Humildade é reconhecer de onde vem a fonte. Mas reconhecer a fonte não significa viver seco. Significa beber até transbordar. O Salmo 26 te reposiciona. Ele te tira da fila dos que esperam migalhas e te coloca na mesa dos que comem do melhor. Ele te separa da multidão que vive se arrastando financeiramente e te coloca no grupo dos que andam com dignidade, com provisão, com abundância. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você entendeu o princípio. Você ativou a frequência. Você destravou a porta. E agora que você sabe disso, não dá mais para fingir que não sabe. Mas tem algo bloqueando essa porta financeira na sua vida, e você precisa saber exatamente o que é. Sabe qual é o maior bloqueio financeiro que existe? Não é a falta de emprego, não é a crise econômica, não é nem a dívida acumulada. O maior bloqueio financeiro é invisível. Ele mora dentro da sua cabeça e você nem percebe. Chama-se identidade de escassez. Você pode trabalhar 12 horas por dia, pode fazer 3 trabalhos ao mesmo tempo, pode economizar cada centavo, mas se lá no fundo você ainda se vê como alguém que nunca vai ter o suficiente, o dinheiro vai continuar escorregando da sua mão. Porque o dinheiro não vem apenas pelo esforço. O dinheiro vem pela frequência. E a sua frequência está sintonizada na estação errada. Você está transmitindo falta. Então você recebe falta.
Você está vibrando escassez, então a escassez vibra de volta. E enquanto você não mudar essa identidade, pode orar 1000 vezes, pode trabalhar até cair, pode fazer promessa, pode acender vela, nada vai mudar de verdade. A porta financeira vai continuar trancada, porque você mesmo está segurando a chave do lado errado. O Salmo 26 ataca exatamente esse ponto. Davi diz: "Não me assento com homens falsos, nem ando com os dissimulados." Ele está falando de separação. Mas não é só separação física. É separação de mentalidade. É separação de vibração. É separação de quem você permite que influencie a sua vida. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que dinheiro não traz felicidade? Quantas vezes te disseram que rico não entra no céu? Quantas vezes te fizeram acreditar que querer prosperidade é egoísmo? Essas vozes estão ao seu redor o tempo todo. E o pior, muitas vezes essas vozes vêm de quem você ama. Vêm da sua família, vêm dos seus amigos, vêm da igreja que você frequenta. E você absorveu isso como verdade. Você internalizou a ideia de que você não merece mais, que você deve se contentar com pouco, que ambição financeira é pecado. Mas o Salmo 26 te dá permissão para se separar disso. Para você olhar ao redor e dizer: eu não vou mais me sentar com quem normaliza a miséria. Eu não vou mais andar com quem celebra a falta. Eu escolho outra mesa. Eu escolho outra conversa. Eu escolho outra realidade. E quando você faz essa separação interna, algo poderoso acontece. As portas financeiras começam a sentir a mudança. Elas percebem que você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais aquele que aceita qualquer coisa. Você não é mais aquele que se conforma com o mínimo. Você é alguém que decidiu ocupar o lugar que sempre foi seu. E o universo responde. A provisão começa a se mover. Oportunidades começam a aparecer. Dinheiro começa a fluir por caminhos que estavam fechados há anos. Não porque você ficou mais esperto, não porque você trabalhou mais, mas porque você mudou de frequência. Você saiu da vibração da escassez e entrou na vibração da abundância. E nessa nova frequência, o dinheiro não precisa ser perseguido. Ele vem até você. Ele te encontra. Ele aparece por caminhos inesperados, porque você finalmente está irradiando a energia que atrai provisão. Você está começando a entender por que o Salmo 26 é tão poderoso? Agora você vai descobrir o que acontece quando essa mudança de identidade se encontra com a autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é dom, não é privilégio de pastor, de profeta, de quem nasceu em berço religioso. Autoridade espiritual é posição, e posição se assume. Não se ganha, não se herda, não se recebe de presente. Você simplesmente decide ocupar o lugar que sempre foi seu e age como quem já está lá. O problema é que a maioria das pessoas vive a vida inteira esperando permissão. Esperando que alguém diga: agora você pode prosperar. Esperando que Deus mande um e-mail confirmando que chegou a sua vez. Esperando um sinal no céu, uma voz audível, um milagre espetacular. Mas a verdade é que a permissão já foi dada. A provisão já foi liberada. As portas financeiras já foram destravadas lá no espiritual. O que está faltando é você tomar posse. O que está faltando é você levantar e dizer: isso aqui é meu. Eu não vou mais esperar. Eu não vou mais suplicar. Eu decreto que o dinheiro flui para mim agora. Olha o que Davi faz no Salmo 26. Ele não pede para Deus abrir as portas. Ele diz: lavarei as minhas mãos na inocência e andarei ao redor do teu altar. Ele já está se vendo lá. Ele já está se posicionando como quem tem acesso. Ele não está do lado de fora batendo na porta e chorando para entrar. Ele já está dentro. Ele já está circulando. Ele já está ocupando o espaço. E isso muda tudo. Porque quando você age como alguém que já recebeu, o universo conspira para confirmar essa realidade. Mas quando você age como alguém que ainda está esperando, o universo te mantém exatamente onde você está, esperando. A provisão não vem para quem espera. A provisão vem para quem declara. E declarar não é gritar. Declarar
Não é repetir frase bonita. Declarar é assumir internamente, com cada fibra do seu ser, que aquilo já é seu, que o dinheiro já está a caminho, que as portas financeiras já rangeram, que a mudança já começou. E aqui entra algo que quase ninguém te conta. Quando você assume essa autoridade, você começa a incomodar o reino das trevas, porque a escassez não é acidente, a falta não é coincidência, a dívida que nunca acaba, o emprego que nunca vem, a oportunidade que sempre escapa no último segundo, isso tudo tem origem espiritual. Existe um sistema invisível que lucra com a sua miséria, que se alimenta do seu desespero, que cresce quando você está quebrado, humilhado, sem forças. E esse sistema não quer que você descubra o Salmo 26. Não quer que você entenda que você tem autoridade. Não quer que você decree, porque no momento em que você abre a boca com convicção verdadeira, no momento em que você declara que a porta financeira se abre agora, algo se rompe no invisível, cadeados espirituais caem, bloqueios se desfazem, e o dinheiro que estava represado começa a fluir. Não amanhã, não na semana que vem, ainda hoje, porque a autoridade espiritual opera fora do tempo natural. Ela age no agora eterno. Você sente isso? A mudança já começou enquanto você escuta, mas para essa autoridade se consolidar de vez, você precisa fazer algo visível, algo que sela essa decisão no espiritual. Existe um princípio esquecido que poucos entendem. Fé sem ação visível é intenção sem raiz. Você pode acreditar, pode concordar, pode até sentir um arrepio quando ouve essas verdades, mas se você não faz nada de concreto, nada de observável, nada que marque esse momento como um ponto de virada, a energia se dispersa, a intenção evapora, e daqui a 3 dias você já esqueceu que estava aqui, já voltou para o piloto automático, já caiu de novo na mesma frequência de escassez que te trouxe até aqui. Por isso agora, neste exato momento, você vai fazer algo simples, mas poderoso. Algo que parece bobo, mas que funciona como âncora espiritual. Você vai comentar 2 palavras: eu creio, só isso, sem explicação, sem história, só eu creio. Porque quando você escreve isso, você não está apenas comentando num vídeo, você está assinando um contrato espiritual. Você está dizendo para o universo: eu não sou mais espectador, eu sou participante, eu não vim aqui só para ouvir, eu vim para ativar. Talvez você esteja pensando, mas comentar vai mudar alguma coisa? Sim, vai. Porque a fé precisa de testemunha, precisa de registro, precisa de algo que saia de dentro de você e se torne público. Quando você escreve "eu creio", você está declarando diante de milhares de pessoas que você acredita que o dinheiro está a caminho, que você acredita que as portas financeiras estão se abrindo, que você acredita que a provisão vai chegar ainda hoje. E essa declaração pública cria responsabilidade, cria compromisso. Você não pode mais voltar atrás e dizer que nunca acreditou. Você escreveu, você registrou, você selou. E o espiritual reconhece isso como um ato de coragem, como um ato de fé verdadeira. Porque é fácil acreditar sozinho no silêncio do quarto onde ninguém vê. Difícil é declarar publicamente. Difícil é se expor. Difícil é arriscar que alguém veja e julgue. Mas é justamente essa coragem que destrava a provisão. Porque Deus honra quem o honra. E honrar é tornar público aquilo que você crê no secreto. Agora, além de comentar "eu creio", você vai fazer outra coisa. Você vai deixar o seu primeiro nome ali embaixo. Pode ser só o nome mesmo. João, Maria, Pedro, Ana. Sem sobrenome. Sem explicação. Só o nome. Porque o nome carrega a identidade. E quando você coloca o seu nome junto com a sua declaração de fé, você está dizendo: eu não sou anônimo nessa jornada. Eu tenho rosto. Eu tenho história. Eu sou alguém específico que está tomando posse de algo específico. E isso cria um canal direto, um fio invisível entre você e a fonte de provisão. É como se você estivesse entregando as suas coordenadas espirituais,
E a partir desse momento, o dinheiro sabe onde te encontrar. A oportunidade sabe o seu endereço. A porta financeira sabe o seu nome. Pode parecer simbólico, mas o espiritual funciona por símbolos, funciona por gestos, funciona por atos de fé que transcendem a lógica. Então vai lá agora. Pausa o vídeo se precisar. Comenta "Eu creio" e coloca o seu nome. E quando você fizer isso, você vai sentir algo mudar. Não é imaginação, é ativação. O universo acabou de anotar o seu nome na lista de provisão. Agora que você selou essa decisão, vamos entrar na parte mais profunda. A metamorfose da sua identidade financeira. Identidade é tudo. Você pode ter a estratégia certa, o conhecimento certo, a oração certa, mas se a sua identidade ainda é de alguém quebrado, você vai voltar para quebrado. Sempre. Porque a vida não te dá o que você quer. A vida te dá o que você é. E enquanto você se vê como alguém que luta para sobreviver, como alguém que sempre fica para trás, como alguém que nunca consegue sair do vermelho, é exatamente isso que você vai continuar experimentando. A dívida vai voltar, o dinheiro vai sumir, a conta vai apertar. Não porque você é amaldiçoado, mas porque você ainda não mudou quem você é por dentro. Você ainda está vestindo a roupa velha da escassez. E o Salmo 26 vem justamente para te arrancar dessa roupa e te vestir com outra coisa, com a identidade de quem anda com Deus, de quem tem acesso ao altar, de quem circula nos lugares onde a provisão transborda. Davi não se via como pedinte, ele se via como rei, e antes de ser coroado no natural, ele já tinha assumido essa coroa no espiritual. Então agora você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa trocar de roupa mental. Precisa tirar o manto esfarrapado da vergonha financeira e vestir o manto da dignidade. Precisa tirar as sandálias gastas de quem anda pisando em migalhas e calçar as botas de quem marcha em território de conquista. Isso não é visualização vazia. Isso não é pensamento positivo bobo. Isso é reengenharia de identidade. Porque o cérebro não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você se vê recebendo dinheiro, quando você se sente com a carteira cheia, quando você se imagina pagando as contas com facilidade, o cérebro começa a procurar no mundo externo as evidências que confirmem essa nova realidade interna. Ele passa a enxergar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você nunca viu. Ele passa a te posicionar em lugares onde o dinheiro flui. Ele passa a te conectar com pessoas que abrem portas financeiras. Não é mágica. É neurociência aliada a princípio espiritual. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Quando você muda de identidade, você muda de vibração. E quando você muda de vibração, você muda de realidade. Porque tudo é energia. O dinheiro é energia. A oportunidade é energia. A provisão é energia. E energia procura frequência compatível. Se você vibra a escassez, você atrai escassez. Se você vibra a abundância, você atrai abundância. Então o Salmo 26 te convida a uma mudança radical de frequência. Ele te convida a parar de se ver como vítima das circunstâncias e começar a se ver como embaixador do reino. Embaixador não passa necessidade. Embaixador não vive apertado. Embaixador carrega a provisão do reino aonde quer que vá. E você é embaixador. Você só esqueceu. Você só foi convencido de que você é menos. Mas hoje, agora, você lembra. Você reassume. Você veste de novo essa identidade. E quando você faz isso, as portas financeiras não têm escolha. Elas se abrem, porque você não é mais quem bate na porta. Você é quem tem a chave. Sente a diferença? Você não é mais o mesmo de 10 minutos atrás. Mas essa nova identidade precisa de combustível diário. E agora você vai descobrir de onde vem esse combustível. O combustível dessa nova identidade se chama palavra declarada. Não é palavra pensada. Não é palavra sentida. É palavra falada, decretada, pronunciada em voz alta. Porque a palavra tem poder criativo. A Bíblia diz que Deus criou o universo falando. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele não pensou na luz.
Ele não visualizou a luz. Ele decretou a luz. E você foi feito à imagem e semelhança dele. Isso significa que você também carrega esse poder criativo na boca. O problema é que você tem usado esse poder contra você mesmo. Você acorda e diz: estou quebrado. Você olha a conta e diz: nunca vou conseguir pagar isso. Você vê uma oportunidade e diz: isso não é para mim. E cada vez que você fala essas coisas, você está criando, você está materializando, você está construindo a realidade que você não quer. Porque a palavra não volta vazia. Ela sempre produz efeito, sempre gera resultado. E se você tem falado escassez, você tem criado escassez. Se você tem falado falta, você tem produzido falta. Mas agora você vai inverter isso. Você vai usar a mesma boca que decretou miséria para decretar provisão. Você vai abrir essa boca e dizer coisas que os olhos ainda não veem, mas que o espírito já sabe que são verdadeiras. Você vai declarar: o dinheiro flui para mim com facilidade. Você vai decretar: as portas financeiras da minha vida estão abertas. Você vai proclamar: eu sou próspero, abençoado e provido em todas as áreas. E no começo vai parecer mentira, vai parecer forçado, vai parecer que você está tentando se enganar. Mas não desiste, porque o cérebro demora alguns dias para aceitar a nova programação. Ele resiste, ele tenta te puxar de volta para o padrão antigo. Mas se você persistir, se você continuar decretando mesmo sem ver resultado imediato, algo começa a mudar. A dúvida começa a rachar. A certeza começa a crescer. E quando a certeza interna atinge massa crítica, o externo não tem escolha. Ele se ajusta. O dinheiro aparece. A oportunidade bate na porta. A provisão se manifesta. O Salmo 26 é exatamente isso. Um decreto pronto. Davi não está pedindo. Ele está declarando: julga-me, Senhor, porque tenho andado na minha integridade. Ele está dizendo quem ele é. Ele está proclamando a sua posição. E depois ele diz: lavarei as minhas mãos na inocência e andarei ao redor do teu altar. Ele está se vendo lá. Ele está decretando o movimento. Ele está falando a realidade futura como se já fosse presente. E é isso que você precisa fazer. Pega o Salmo 26 e transforma em decreto pessoal. Fala em voz alta: Senhor, me julga, porque eu tenho andado em integridade. Eu não me assento com os falsos. Eu não ando com os dissimulados. Eu lavo minhas mãos e circulo no teu altar. Eu habito na tua casa. Eu amo o lugar da tua glória. E por isso, a provisão me encontra. O dinheiro flui até mim. As portas financeiras se escancarão. Fala isso todo dia. Fala de manhã. Fala de noite. Fala sempre que o medo bater. Porque a palavra decretada constrói muralha contra o medo. Ela cria fortaleza. Ela estabelece território. E o dinheiro entra onde há território estabelecido. Sua boca é a ferramenta mais poderosa que você tem. Use ela a seu favor. Mas decreto sem ação prática é carro sem roda. Agora você vai entender o que fazer além de falar. Tem gente que decreta o dia inteiro e não vê resultado nenhum. Sabe por quê? Porque eles decretam sentados, decretam deitados, decretam parados. E o universo não responde a quem está estagnado. O universo responde a quem está em movimento. Fé sem obra é morta. Decreto sem ação é vazio. Você pode falar que as portas financeiras estão abertas, mas se você não se levanta e caminha em direção a elas, elas continuam ali, abertas, esperando. E você continua aqui, longe, esperando também. Então a pergunta é: o que você vai fazer hoje, agora, nesta semana, que seja diferente do que você fez até ontem? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar recebendo os mesmos resultados. E eu sei que você está cansado de receber os mesmos resultados. Eu sei que você está exausto de trabalhar tanto e ver tão pouco. Mas a solução não é trabalhar mais. A solução é agir diferente. É se mover com intenção. É fazer escolhas alinhadas com a nova identidade que você acabou de assumir.
Então vamos ser práticos. Se você decretou que o dinheiro flui até você, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Abrir espaço. Parece simples, mas a maioria das pessoas está tão entulhada de coisa velha, de conta antiga, de compromisso que não faz mais sentido, que não tem espaço para o novo entrar. Você precisa limpar. Cancelar aquela assinatura que você não usa. Renegociar aquela dívida que está te sufocando. Organizar minimamente as finanças para você saber exatamente onde está o buraco. Porque provisão não entra em casa bagunçada. Dinheiro não flui em vida desorganizada. Não estou falando de perfeição. Estou falando de intenção. De você mostrar para o universo que você está sério. Que você não está só falando. Que você está preparando o terreno. E quando o universo vê isso, quando ele percebe que você está fazendo a sua parte, ele libera a parte dele. A oportunidade aparece. O contato certo liga. O dinheiro inesperado chega. Mas tudo começa com você dando o primeiro passo. Outra coisa prática. Você precisa semear. E semear não é só dinheiro. Semear é tempo, é atenção, é generosidade. Se você quer que as portas financeiras se abram para você, abra portas para alguém. Ajude quem está mais quebrado que você. Compartilhe o pouco que você tem. E eu sei o que você está pensando, mas eu mal tenho para mim. Como vou dar? É justamente por isso que você tem que dar, porque a semente só multiplica quando sai da mão. Enquanto ela está guardada, ela apodrece. Mas quando você planta, ela se transforma em colheita. E isso não é só teoria espiritual. Isso é lei universal. Generosidade gera retorno. Sempre. Então compartilha esse vídeo com alguém que precisa. Comenta lá embaixo. Curte. Inscreve-se no canal. Ativa o sininho. Não porque eu preciso, mas porque você precisa. Porque cada uma dessas ações é uma semente. É um movimento que diz para o universo: eu estou participando, eu estou engajado, eu estou vivo. E vida atrai vida. Movimento atrai movimento. E dinheiro atrai dinheiro. Você já sabe o que fazer. Agora é só fazer. Mas ainda tem uma batalha invisível acontecendo agora. E você precisa saber contra o que está lutando. Enquanto você está aqui ouvindo, enquanto você está decretando, enquanto você está mudando de identidade, existe uma guerra acontecendo no invisível. Não é metáfora, não é figura de linguagem, é batalha real. Porque toda vez que alguém decide sair da escassez, toda vez que alguém resolve ocupar o lugar de abundância, as forças espirituais que lucravam com a miséria dessa pessoa entram em desespero. Elas perdem território. Elas perdem controle. Elas perdem a fonte de alimentação. E elas não vão desistir fácil. Elas vão tentar te convencer de que isso não funciona. Vão colocar pensamentos na sua cabeça tipo: você está sendo iludido. Isso é mais um vídeo igual a tantos outros. Amanhã você acorda e nada mudou. Vão mandar pessoas para te desencorajar. Vão criar imprevistos para te distrair. Vão fazer o carro quebrar, a conta dobrar, a discussão começar. Tudo para te tirar daqui. Tudo para te fazer desistir antes do final. Porque elas sabem que o final é onde acontece o fechamento. É onde a ativação se completa. E se você sair antes, você perde o selo. Mas você não vai sair. Você chegou até aqui porque algo maior te trouxe. E esse algo maior não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Você tem anjos te cercando agora. Você tem forças espirituais trabalhando a seu favor. Você tem o próprio Deus liberando o decreto de provisão sobre a sua vida enquanto você ouve essas palavras. E não importa quantos demônios de escassez tentem te puxar de volta, eles não têm poder nenhum sobre quem já foi selado. E você já foi selado quando comentou: eu creio. Você já foi marcado quando escreveu o seu nome. Você já foi separado quando mudou de identidade. Agora você está do outro lado. Você não é mais presa. Você é caçador. Você não é mais vítima. Você é vencedor. E vencedor não recua. Vencedor não desiste.
Vencedor segue até o fim, mesmo quando tudo ao redor grita para ele parar. Então, se nesse exato momento você sentir um incômodo, uma vontade de sair, uma distração chamando, reconhece. É ataque. É resistência espiritual. É o último suspiro da escassez tentando te segurar. Mas você é mais forte. Você tem autoridade. E você vai usar essa autoridade agora para decretar em voz alta. Toda a força de escassez que tenta me bloquear está quebrada agora. Todo espírito de dívida que tenta me prender está amarrado agora. Toda porta financeira que estava trancada está aberta agora. Eu decreto que o dinheiro flui até mim sem resistência. Eu decreto que a provisão me alcança por caminhos inesperados. Eu decreto que ainda hoje eu vejo evidência dessa mudança. Em nome de Jesus, está feito. Amém. Fala isso. Decreta isso. E sente a atmosfera mudar, porque quando você declara com autoridade, o invisível obedece. As forças contrárias recuam e o caminho se abre. A batalha não acabou, mas a vitória já foi garantida. Você só precisa caminhar até ela, e você está caminhando agora. Cada segundo aqui é um passo em direção à vitória financeira. Agora vem a parte mais poderosa, o decreto guiado. Esse é o momento em que tudo que foi construído até aqui se materializa em palavra falada. Chegou o momento que tudo que você ouviu até agora se transforma em poder declarado. Esse não é um decreto qualquer. Esse é o decreto do Salmo 26 adaptado para sua realidade financeira. Esse é o momento em que você vai abrir a boca e falar com autoridade absoluta sobre o dinheiro, sobre a provisão, sobre as portas financeiras que se abrem agora. E eu quero que você faça isso em voz alta. Não importa se tem alguém perto. Não importa se você está no ônibus, no trabalho, em casa. Fala baixo se precisar, mas fala. Porque a palavra precisa sair da sua boca. Ela precisa vibrar no ar. Ela precisa ser ouvida pelos seus próprios ouvidos. Porque quando você ouve a sua própria voz decretando provisão, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser conceito e vira convicção. Então respira fundo. Concentra. E repete cada linha comigo, com intenção verdadeira, com autoridade, com certeza de que cada palavra está criando realidade agora. Senhor, eu me apresento diante de Ti agora com ousadia e com fé. Eu venho na autoridade do Salmo 26. Eu venho na certeza de que Tu me ouves e me respondes. Eu decreto que toda porta financeira que estava trancada na minha vida range agora e se abre. Eu decreto que todo cadeado espiritual de escassez que estava sobre mim cai agora e se desfaz. Eu decreto que o dinheiro que estava represado começa a fluir até mim ainda hoje. Eu não suplico. Eu não mendigo. Eu tomo posse do que já é meu por direito espiritual. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu sou embaixador do Teu reino. E por isso, a provisão me segue. A abundância me encontra. As oportunidades aparecem no meu caminho. Eu decreto que contas são pagas com facilidade. Eu decreto que dívidas são quitadas sobrenaturalmente. Eu decreto que eu recebo dinheiro por caminhos que eu nunca imaginei. Eu decreto que a minha mente está blindada contra pensamentos de escassez. Eu decreto que a minha boca só fala prosperidade. Eu decreto que o meu coração vibra abundância. E tudo que vibra abundância, atrai abundância. Eu me separo agora de toda a mentalidade de falta. Eu não me assento mais com os que normalizam a miséria. Eu não ando mais com os que celebram a pobreza como virtude. Eu escolho outra mesa. Eu escolho outra conversa. Eu escolho outra realidade. Eu lavo as minhas mãos de toda a culpa financeira que não é minha. Eu lavo as minhas mãos de toda a vergonha que me foi imposta. Eu lavo as minhas mãos de toda a crença limitante que me ensinaram. E agora, com as mãos limpas, eu circulo ao redor do Teu altar. Eu habito na Tua casa. Eu amo o lugar onde a Tua glória se manifesta. E nesse lugar, não existe falta. Nesse lugar, não existe escassez. Nesse lugar, transborda provisão. E eu estou nesse lugar agora. Eu moro nesse lugar agora. Eu vivo nesse lugar agora.
Então a provisão transborda na minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida agora. As portas financeiras se escancararam na minha vida agora. Eu decreto. Eu estabeleço. Eu tomo posse. Em nome de Jesus, está feito. Está selado. Está garantido. Amém. Sente o que acabou de acontecer? Você não é mais o mesmo. A atmosfera ao seu redor mudou. As portas financeiras rangeram. Agora vem o protocolo final. Isso é o que garante que tudo que foi ativado aqui se consolide nos próximos dias. O que você fez até agora foi poderoso, mas existe um princípio que a maioria das pessoas ignora. Ativação espiritual precisa de repetição intencional para se consolidar. Você não constrói um prédio com um tijolo. Você não enche um tanque com um copo d'água. E você não muda completamente a sua frequência financeira com uma única exposição. Por isso existe um protocolo. Um ritual de 3 dias que vai selar tudo que começou aqui. E esse protocolo é simples, mas você precisa seguir exatamente como eu vou te falar. Primeiro, você vai ouvir esse vídeo completo por 3 dias seguidos. Não precisa ser no mesmo horário. Não precisa ser da mesma forma. Pode ser enquanto você trabalha, enquanto você dirige, enquanto você limpa a casa. Mas tem que ser completo, do início ao fim. Porque cada repetição é uma camada, é um reforço, é uma confirmação para o universo de que você está levando isso a sério, de que você não veio aqui só para se sentir bem por meia hora e depois esquecer. Você veio para mudar de vida, e mudança de vida exige compromisso. Segundo, a cada dia que você ouvir, você vai comentar uma frase diferente. Hoje você já comentou, eu creio. Amanhã você vai comentar, as portas financeiras da minha vida estão abertas. Depois de amanhã você vai comentar, o dinheiro flui até mim agora. 3 dias, 3 frases, 3 selos. Porque cada comentário é uma assinatura espiritual. É você dizendo publicamente que você acredita, que você está alinhado, que você está pronto para receber. E quando você faz isso 3 vezes, você cria um padrão, você cria um hábito, você cria uma frequência estabelecida. E o dinheiro responde à frequência estabelecida. Ele não responde a impulso. Ele não responde à tentativa. Ele responde à consistência. Então seja consistente. Faça o protocolo completo. Não pule nenhum dia. Não quebre a sequência. Porque se você quebrar, você tem que começar do zero. E eu sei que você não quer começar do zero. Você quer consolidar. Você quer selar. Você quer garantir que o que começou aqui se manifeste lá fora. Terceiro, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão passando sufoco financeiro. Não é para você parecer bonzinho. Não é para você acumular mérito. É porque generosidade acelera a provisão. Quando você compartilha a bênção, você multiplica a bênção. Quando você abre caminho para outra pessoa, você alarga o seu próprio caminho. É lei espiritual. É matemática do reino. Então vai lá agora. Pega o link desse vídeo e manda para 3 pessoas com uma mensagem simples. Isso mudou algo em mim. Talvez mude em você também. Só isso. Sem forçar. Sem convencer. Só planta a semente. E quando você fizer isso, quando você completar esse ciclo de 3 dias ouvindo, comentando e compartilhando, algo poderoso vai acontecer. Você vai começar a ver evidências. Dinheiro inesperado. Oportunidade que ninguém esperava. Conta que se resolve sozinha. Porta que se abre sem você forçar. Não é coincidência. É colheita. É resultado. É o universo devolvendo para você a energia que você investiu nesses 3 dias. Então, honra o protocolo. Respeita o processo. E prepara o coração para receber o que já está a caminho. As portas financeiras já rangeram. Agora é só uma questão de tempo até você ver elas totalmente abertas. Você chegou até aqui. E isso já diz tudo sobre você. Diz que você não desiste fácil. Diz que você está disposto a ir até o fim. Diz que você realmente quer mudança. E mudança é exatamente o que você vai ter. Porque tudo que foi falado aqui, tudo que foi decretado aqui, tudo que foi ativado aqui, não volta vazio.
Cada palavra que entrou no seu ouvido está trabalhando agora no invisível. Cada decreto que você repetiu comigo está criando realidade. Cada segundo que você investiu aqui está gerando retorno. E esse retorno vai aparecer de formas que você nem imagina. Pode ser uma ligação inesperada. Pode ser uma oportunidade que cai no seu colo. Pode ser dinheiro que você nem lembrava que existia. Pode ser uma conta que se resolve sozinha. Pode ser uma porta que se abre sem você forçar. Mas vai acontecer, porque o espiritual já se moveu. Agora é só uma questão de tempo até você ver no natural. Mas não esquece o protocolo. 3 dias. 3 dias seguidos ouvindo esse vídeo completo. Não precisa ser no mesmo horário. Não precisa ser da mesma forma. Mas tem que ser completo, do início ao fim. Porque cada repetição é uma camada. É um reforço. É uma confirmação. E a cada dia você vai comentar uma frase diferente. Hoje você já comentou, eu creio. Amanhã você vai comentar, as portas financeiras da minha vida estão abertas. Depois de amanhã você vai comentar, o dinheiro flui até mim agora. 3 dias, 3 frases, 3 selos. E no terceiro dia, você vai ver algo mudar. Pode ser pequeno, pode ser sutil, mas você vai ver. E quando você ver, você vai saber que não foi coincidência, foi colheita, foi resultado. Foi o universo devolvendo para você a energia que você investiu. E tem mais uma coisa. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão passando sufoco financeiro. Não força, não convence. Só manda o link com uma mensagem simples. Isso mudou algo em mim, talvez mude em você também. Porque quando você abre caminho para outra pessoa, você alarga o seu próprio caminho. Quando você compartilha bênção, você multiplica a bênção. É lei espiritual, é matemática do reino. Então compartilha. Planta essa semente. E prepara o coração para colher o que vem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que você precisa responder para você mesmo, em voz alta se possível. Você realmente acredita que as portas financeiras da sua vida podem se abrir ainda hoje? Você realmente acredita que o dinheiro pode fluir até você por caminhos inesperados? Você realmente acredita que a escassez acabou e a provisão começou? Se a resposta for sim, então diz em voz alta agora: eu creio, eu recebo, está feito. Fala isso, decreta isso, porque essa é a última peça do quebra-cabeça. Essa é a confirmação final. Essa é a assinatura no contrato espiritual que sela tudo que foi construído aqui. E quando você falar isso, quando você decretar isso, algo definitivo vai acontecer. A porta financeira que estava rangendo vai se escancarar de vez. O dinheiro que estava represado vai romper a barragem. A provisão que estava esperando autorização vai inundar a sua vida. Não porque você é especial, não porque você é melhor que ninguém, mas porque você entendeu o princípio. Você ativou a frequência. Você assumiu a identidade. Você tomou posse. E quem toma posse recebe. Sempre, sem exceção, sem demora. Então vai. Vive esses próximos 3 dias com expectativa, com fé, com certeza. Observa os sinais. Presta atenção nas oportunidades. Fica alerta para as portas que se abrem, porque elas vão se abrir. E quando abrirem, você vai saber exatamente o que fazer. Porque você não é mais quem era quando clicou nesse vídeo. Você mudou. Você cresceu. Você ativou algo que estava adormecido. E agora não tem volta. Agora é só para frente. Agora é só vitória. Agora é só provisão. As portas financeiras da sua vida estão abertas. O dinheiro está fluindo até você. A abundância é a sua nova realidade. Eu decreto. Eu estabeleço. Eu confirmo. Em nome de Jesus está feito. Está selado. Está garantido. Amém. Agora vai e vive a vida financeira que sempre foi sua.